Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Albedo Chegança Júnior. Sejam muito bem-vindos ao meu canal e a esta videoaula. Como vocês podem ver aqui no título, esta aula aborda um elemento muito importante para a gente compreender, para a gente interpretar de forma eficaz qualquer tipo de mapa, né? Ou seja, eu estou falando de linhas importantes e essas linhas formam as chamadas coordenadas geográficas, que é o título deste vídeo, certo? Aqui vocês podem ver na capa do slide, né, na capa desta videoaula, o mapa mundi com diversas linhas, né? Essas linhas eu já abordei na aula passada, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente acerca de cada uma delas, certo? Aqui a gente tem linhas horizontais, né, que cortam o planeta de leste a oeste, né, e temos linhas, digamos assim, verticais, que cortam o planeta de norte a sul. Estas linhas aqui, que vão de leste a oeste, a gente chama de paralelos, tá? Onde o mais famoso é a chamada linha do Equador. E os paralelos, eles nos indicam se a porção que está no mapa está distante ou próxima dessa linha do Equador. Lembrando que a linha do Equador ela divide o planeta em duas grandes partes. Tem o hemisfério norte, certo? Que também é chamado de hemisfério boreal ou hemisfério setentrional, e o hemisfério sul, que também pode ser chamado de hemisfério austral ou hemisfério meridional, certo? Ou seja, quando a gente vê a linha do Equador que está com grau zero, a gente sabe que ela divide o planeta. E tanto em direção ao norte como em direção ao sul, nós temos graus que vão até 90, certo? Totalizando 180 graus. A mesma lógica a gente pode aplicar em relação às outras linhas que cortam o planeta de norte a sul. Essas linhas a gente chama de meridianos, onde o mais famoso é esta linha aqui, que é o meridiano de Greenwich. Esta linha divide o planeta em hemisfério ocidental, onde está aqui o nosso continente, parte da África e parte da Europa, e hemisfério oriental, onde está boa parte do continente africano, boa parte da Europa, como também todo o continente asiático e também a Oceania, certo? Já em relação a essas linhas, né, meridiano de Greenwich, igual a linha do Equador, é grau zero, só que no caso, quando a gente fala nessa medida, nessa medição, a gente está falando que o planeta é medido em até 360 graus. Então, quando olhar o mapa e vocês verem no topo ou na base, por exemplo, 10 graus, saibam que a gente está falando de uma região que está próxima do meridiano de Greenwich. E quando a gente mais se afasta, 110, 120, 130, até 180 graus, mais distante, né, essa porção da realidade está sendo retratada. Mais distante, obviamente, em relação ao meridiano de Greenwich. Ok? Muito bem. Então, basicamente, aquilo que eu acabei de falar para vocês, né, dessa introduçãozinha. As coordenadas, elas são pontos no espaço geográfico, certo? Elas são resultantes do cruzamento das linhas imaginárias chamadas de paralelos e meridianos, aquilo que eu acabei de falar para vocês, certo? E elas nos permitem localizar com exatidão um ponto na superfície do planeta. Não sei se alguém já jogou aquele Batalha Naval, um jogo muito famoso, principalmente em década de 80, década de 90, né? Onde havia o cruzamento, né, de informações, de pontos que são feitos com base naquilo que eu acabei de falar para vocês, dos paralelos e meridianos. Tá? Então, para a gente localizar qualquer ponto do planeta, a gente utiliza essas duas bases. Os paralelos, que são as linhas que cortam o planeta de norte, de leste a oeste, que dividem o planeta em fatias de norte a sul. E os meridianos é o oposto, são linhas que cortam o planeta de norte a sul, que dividem o planeta em porções de leste a oeste. Essa junção, né, dessas duas linhas, né, formam um ponto específico no espaço que a gente chama de coordenada geográfica, certo? E as coordenadas geográficas são sempre apontadas, sinalizadas através dos números dos graus, dos números dos paralelos e dos números dos meridianos, certo?
Muito bem. Inclusive aqui neste mapa que apresenta boa parte da Rússia, do Cazaquistão, a gente consegue ver essas linhas aqui. Esta linha aqui, que eu estou apontando, desde o topo até a base, é um meridiano, certo? E esta linha aqui, que vem de oeste, do meu lado esquerdo, em direção ao leste, lado direito, né, é um paralelo. Então, o cruzamento dessas linhas aqui é o que a gente chama de coordenada geográfica, ok? Muito bem. Reforçando aquilo que eu falei para vocês, os paralelos e meridianos, aqui mais um exemplo, né? Aqui a gente consegue ver que os paralelos dividem o planeta. Hemisfério norte, que está com esta cor aqui, e hemisfério sul, que está com a cor amarela. Beleza? Aqui a famosa linha do Equador, grau zero. Aí temos outras duas linhas importantes, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, bem como o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico, certo? Estas linhas aqui, os paralelos, elas estão na cor vermelha, beleza? Elas dividem o planeta em porções de norte a sul. Já os meridianos, em verde, elas dividem o planeta em porções de leste a oeste. Lembrando, os paralelos vão até grau 90, vocês podem ver aqui 90, 60, 30, 0. Depois a mesma coisa em direção ao sul, 30, 60 e 90. Já os meridianos, como eu falei para vocês, eles são contados até 180 graus, totalizando 360. Ou seja, a leste, né, parte direita do mapa, nós temos a 60, 120, 180, e a mesma coisa em direção à parte ocidental, que é a esquerda do mapa, 60, 120 e 180 também. Certo? Muito bem. Aquilo que eu falei para vocês, reforçando, os paralelos são linhas imaginárias horizontais que dividem o planeta em porções de norte a sul. Eles são indicados em graus e determinados a partir da linha do Equador, que divide a Terra em duas partes iguais. A linha do Equador, grau zero, os paralelos podem atingir 90 norte e 90 graus sul, a partir da linha do Equador. E além da linha do Equador, outros paralelos importantes são o Trópico de Câncer, que está a cerca de 23 graus norte, aqui o N, Trópico de Capricórnio, 23 graus sul, e o Círculo Polar Ártico, que está a 66 graus norte, e o Círculo Polar Antártico, que está a 66 graus sul. Os paralelos estão relacionados com a latitude, que é a distância de um ponto em relação à linha do Equador. E também os paralelos são importantes para definir as zonas do planeta. Zonas tropicais, que estão entre os 30 graus norte e 30 graus sul, certo? Mais ou menos. E também temos as zonas temperadas, que estão entre 30 a 60 graus, e as zonas polares, que estão entre 60 e 90 graus, certo? Aqui um exemplo daquilo que eu falei para vocês. Linha do Equador central, Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico, perdão, ao sul, e Círculo Polar Ártico ao norte. Ok? Então a gente consegue ver que, por exemplo, a radiação solar é mais forte próxima da linha do Equador. E quanto mais distante da linha do Equador, quanto maior a latitude, menor a radiação solar, consequentemente, nós temos temperaturas mais baixas. Ok? Muito bem. E depois temos os meridianos, aquilo que eu falei para vocês também. Os meridianos são linhas imaginárias verticais, que dividem o planeta em porções de leste a oeste. Eles são indicados em graus e determinados a partir do meridiano de Greenwich, que divide a Terra em duas partes iguais. A partir do meridiano de Greenwich, que é 0 graus também, os meridianos podem atingir 180 graus leste e 180 graus oeste, certo? Os meridianos, por sua vez, eles estão relacionados com a longitude, certo? Que é a distância de um ponto em relação ao meridiano de Greenwich. E o meridiano de Greenwich, juntamente com os demais meridianos, eles são muito importantes para os governos determinarem os seus fusos horários, certo? Muito bem. Então vamos ver um exemplo aqui.
Eu falei para vocês, meridiano de Greenwich, que é essa linha aqui que corta o planeta de norte a sul, e temos as outras linhas que nós chamamos de meridianos, certo? Essas linhas, elas dividem o planeta em porções, né, de leste a oeste. Essa parte aqui é o oeste do planeta, digamos assim, né, que é a parte ocidental, e a leste aqui no mapa, parte à esquerda, né, que nós chamamos de leste, né, nós temos o que nós chamamos de hemisfério oriental. Ok? Então, o meridiano de Greenwich tem essa importante função, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula e bons estudos a todos. Tchau, tchau.